E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o Mib Oliveira, atleta de fisiculturismo, e hoje eu estarei comentando aqui o saldo final dessa minha fase 1 do projeto Atleta 365. E é isso aí pessoal, e vamos para o vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Então hoje eu estarei fazendo um vídeo relato de como foi essa minha experiência em relação a treino, em relação à estética, em relação a massa muscular, BF, ganho de gordura, acúmulo de gordura, dependência psicológica. Eu vou fazer um apanhado geral do vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, que é este vídeo aqui, que foi onde eu mostrei aí o resultado, né, no físico, aí, o resultado visual aí dessas 15 semanas. Então esse é o projeto Atleta 365 fase 1 TPC. Então estarei falando aí o saldo final aí, alguns detalhes e algumas perguntas que surgiram no meio desses vídeos, né, dessa série, falando sobre esse projeto nessa fase de TPC, vamos dizer assim, essa fase de limpeza dos receptores, né, seguindo aí a teoria do pessoal dos anos 90, que acreditava muito nessa questão de você dar um tempo ali off, totalmente off dos AS, para que o seu corpo criasse uma nova, se ressensibilizasse ali, né, aquela questão, aquela história dos receptores, refresh your receptors, né, como diz o Dave Palumbo. E alguns comentários ali, acredito que pessoas que não acompanham o projeto, porque eu já falei isso aqui várias vezes em vídeo, essa teoria, isso não foi uma coisa da minha cabeça. Isso aqui no Brasil, o pessoal da Old School sempre fez isso, né? Alguns conscientemente, outros inconscientemente, mas isso aí sempre foi feito antigamente. Aí com essa história aí de Blasting Cruise, o pessoal ali do GH15 e tal, isso aí se perdeu aí quase que totalmente aqui no Brasil, né? Então as pessoas, inclusive eu, passei a acreditar muito nessa questão do Blasting Cruise. Acreditei até que esse era o caminho ideal ali, o caminho perfeito para tá tendo sempre uma evolução, porque eu por muitas vezes, desde que eu comecei aí com a minha carreira de atleta amador, em muitos casos eu cheguei a ver muitos amigos meus, pessoas que eu competi, que eu tive a oportunidade de competir junto, no mesmo dia, no mesmo palco, em categorias diferentes, na mesma categoria. Então, eu já muitas vezes, né, e atletas que eu acompanho, aí, que são colegas meus, amigos meus que eu acompanho também nas redes sociais, então eu cheguei a presenciar vários casos de quem adotava esse tipo de metodologia, né, terminando geralmente em final de temporada, a pessoa terminava ali a temporada e ia off, né, isso na vertente de alguns treinadores, né. E os atletas, eles ficavam muito bem ali na competição, e alguns desses atletas se mantinham bem, e outros até numa proporção até grande, o que acabava acontecendo? Os caras, você via ali o cara, né, no campeonato, talvez ali um dos mais secos ali do campeonato, fibrado, perna fibrando, cortes profundos, né, principalmente o pessoal do fisiculturismo clássico, o original, né, o fisiculturismo clássico mais antigo, que tinha um limite de peso bem mais baixo. Então você via aqueles caras ali extremamente depletados ali, fibrados, definidos, né, espetaculares, assim. Aí né, a gente tem consciência, sabe, né, de alguns treinadores que adotam essa metodologia, e quando terminava o campeonato ali, o cara, aí às vezes muitos postavam aquelas fotos de refeições, de doce, de pacote de bolacha, pacote de salgadinho, não sei o que, papapá, né? Uns postavam fotos até passando mal, era uma loucura, né? Nessa época o pessoal se orgulhava, né? Depois colocava fotos ali, rebote, 12 quilos em 3 dias, como eu cheguei a ver, né? 12 quilos em 3 dias, eu já cheguei a ver isso. Então, aí eu também, né, acabava final de dieta ali, a gente, né, aquela vontade ali de comer, isso tem um motivo, e mais pra frente vocês vão saber disso. Então aquela compulsão ali pós-competição, e tem caras ali que eram muito compulsivos ali depois da competição, outros
menos, né? Geralmente atletas mais experientes ali, né? Quando o atleta é bom, é mesmo, o cara é alto nível, ele tem rebote muito pequeno. Então, essa questão do rebote, você postar ali um grande aumento, isso é um sinal de falta de... Hoje eu vejo isso, que isso é um sinal de falta de disciplina e até de ignorância, né? Isso é um motivo de vergonha até, né? Então, o que acontece? Então, eu percebi aí com a experiência, conversando com atletas mais experientes, caras tarimbados ali, 5 vezes campeão brasileiro, né? Vários caras, e eles falavam que campeão do Mister Universo, campeão mundial... eles sempre falavam que o interessante é que você controle o máximo possível ali, que você ganhe pouco peso, você ganhe só aquela reidratação, né, que os atletas desidratam, a maioria dos atletas desidratam bem para a competição, aí eles simplesmente retornam ali aquele peso ali, né, aquela hidratação de água ali, enche um pouco mais a musculatura de glicogênio e o peso sobe um pouco, obviamente, mas não muito, não assim. Tem caras aí que sobem 2 ou 3 quilos, né? O corpo só voltou a ficar hidratado de novo. Agora já tem caras ali, como já falei para vocês ali, eu ficava no meio termo disso daí, né? Eu nunca fui muito disciplinado até o ano passado não era muito disciplinado nessa questão ali de pós-campeonato, essas coisas ali, né? Então isso acaba prejudicando muito para quem pretende aí ser um atleta aí mais sério, né? Porque você nem percebe, mas você vai perdendo o físico ali muito facilmente. Então o que acontece? Principalmente em questão de qualidade de pele, grossura de pele, né? Um parâmetro muito interessante que eu sempre falo, que eu aprendi nos últimos anos, as pessoas geralmente têm parâmetros, você chega lá, o cara, não, olha só, ganhei 10 quilos, olha, mas olha aqui, ó, aí mostra, meu amigo, abdômen não é o parâmetro, não seria um parâmetro, na minha visão, não seria um parâmetro primordial para saber se você está, né, como eu já vi caras em preparação chegando e me mandando foto, ó como é que eu tô, aí tirando aquela selfiezinha de bosta, né, mostrando o abdômen. Eu falo, eu não quero ver foto do abdômen, eu quero ver a foto da sua lower back. Eu não quero ver foto do seu abdômen, eu quero ver como é que está o glúteo, né? Se está quadrado, se está estriado, se está estriando, como é que está a parte baixa das costas. Aí você vê o quão seco o cara tá, porque você pode ter 6 gomos na barriga, dependendo da pessoa, até em off. Tem caras ali, dependendo da grossura da sua placa abdominal. Então, gominho, barriga, tudo, a pele das costas e do glúteo. Então, quando você fica off, você não pode ficar bundudo, né? Eu vejo caras ali, esse é um parâmetro. Você vê o cara, ele fica com a bunda assim, de lá, você vê, dá para colocar um copo em cima, ele fica com a bunda parecendo da Rita Cadillac, da Carla Pérez aí, para quem é mais antigo, né? Banheira do Gugu, sei lá, parecendo a bunda da Graciane, assim. Então isso para um atleta é terrível, é sinal que está tendo muito acúmulo de gordura nessa região, isso vai dar um trabalho desgraçado para secar depois. Você tem que ficar com uma bunda igual, isso para homens, né, que eu tô falando. Você tem que ficar com uma bunda igual de americana, de norte-americana, sabe? Já assistiu o jogo de vôlei de praia? Você já viu as brasileiras como é que são, as norte-americanas? Então, você tem que ficar com a bunda mais ou menos daquele jeito o ano inteiro, né? A bunda chapada. A da brasileira é assim, a da norte-americana é assim, né? Isso aqui assim, só uma voltinha aqui embaixo aqui, assim. A da brasileira já é mais assim, geralmente no número dos caras, latinas, né? E a da americana é assim, então você tem que ficar com uma bunda de norte-americana durante o ano inteiro, para que depois você não se complique muito, mas, né, acaba acontecendo ali um acúmulo, né? Não tem jeito, né? Então, mas não seja excessivo, né? Então, eu, continuando o raciocínio, eu via muito desses meus amigos atletas aí, os caras ali apresentando um físico fantástico, aí eles ficavam off ali, né? Alguns ficavam off ali dos hormônios total ali, né? Bruscamente, em alguns casos, e até por orientação de alguns treinadores, né? E o que acontece? Eu vi o cara às vezes 4, 5 semanas depois, eu falei, nossa, velho, o cara parece que ele competiu no sumô, né? Parece que ele competiu no bilhar, sei lá, alguma coisa assim, porque tipo, o cara nem parecia mais que ele é aquele cara que eu vi há 4, 5, 6 semanas atrás. O cara já tava, nossa, bochecha desse tamanho, a cara inchada, até o olho fecha, de tão inchado que fica a bochecha assim, ó. Aí o que acontece? Tá parecendo Buda. Aí o que acontece? Aí eu vi aquilo, eu falei, meu, será que o dia que eu parar com, né, se eu fizer uma TPC, nossa, então TPC é isso, né? O cara faz TPC, todo mundo fica assim. Então, e assistindo ali os vídeos do Dave, aí eu comecei a ver vários caras que adotavam essa metodologia, Coach Aminalai, Dave Palumbo, Patrick Tuor,
King Kamali, vários caras ali do início dos anos 90, que é a minha maior fonte de inspiração ali, meu maior objetivo, né, que talvez eu nunca chegue, mas é o ideal que eu tenho de físico, do físicos do começo dos anos 90. Então eu falei, eu vou pesquisar ali o que esses caras faziam no começo dos anos 90 em relação a treino, dieta, desidratação, e eu até hoje estou pesquisando isso e vi que muitos caras tinham essa vertente aí de renovar os receptores, ressensibilizar os receptores. Então, muitos caras falando a mesma coisa. E o Dave Palumbo ele dizia, é um saco, mas é necessário. Você vai ficar ali, go off, não sei o que. Você vai ficar ali de 6 a 9 semanas, esqueça, não use nada ali nessas de AES, né, no caso, só usando aqueles protocolos ali de TPC, né, ele indicava isso. Mas acredite em mim, você não vai perder o físico. Eu falei, já que eu testei tanta coisa que o cara falou que deu certo, eu acho que o cara tem mais do que credibilidade, mais do que confiança, mais do que a minha confiança, eu vou tentar isso daí, mas assim, né? Não sei onde eu tô pisando, né? A última vez que eu fiquei natural, eu tinha, sei lá, 27, 28 anos, agora eu tenho 35 para 36 na época, então o que aconteceu? Então, eu nem sei como é que é ter 30 anos, 30 e poucos anos e ser natural. Será que vai? Será que não vai? Será que eu lembro? Eu lembro de como era ser natural no começo ali dos anos 2000, que eu treinei ali mais de 6 anos natural, então eu sei muito bem ali como questão do treino, como foi a questão do treino. Eu não fui aquele cara ali que já começou com tudo, como alguns caras da minha época. Eu fui muito cauteloso ali em relação até por isso talvez eu não tenha tantas estrias, como o pessoal pergunta também para mim, essa questão. Então as pessoas perguntam, mas nem uma testosterona, não, uma testosterona... pessoas que não assistem, né, o projeto e ficam perguntando, então, mas será que só um pouquinho de texto inibe, não sei o que? Segundo a teoria do Dave Palumbo, que é o que eu estou testando, eu não quero saber se o médico, eu estou testando o que ele falou. Então ele disse que, por mais que ele já falou isso umas 6 vezes, já que eu estou contando, ele já está na 6ª vez já. Toda vez alguém pergunta essa questão para ele, ele sempre responde a mesma coisa. Ele fala que toda vez ele diz que, se você, que é diferente de você ir go off, ficar off dos AS, de todos os hormônios ali com essa função esteroide, totalmente diferente de quando você só mantém uma testosterona. Ele diz que os ganhos posteriores são muito maiores. Ele diz que os ganhos posteriores são muito maiores do que se você manter mesmo uma testosterona em dose baixa. Então, respondendo isso, né, porque eu já falei isso aqui outras vezes, e vivem perguntando sobre, não, mas e se for só um cruising, mas vocês é bombinha, velho, para com isso, né? Porra, então, vamos ver, testa pra ver. Então, o que acontece? E daí, por um lado, eu vi esses meus amigos ali perdendo o físico mesmo, aí vem aquela história, o shape é alugado, o shape é não sei o que, né? Aí vem qualquer cara aí de 80 e poucos quilos ali com 9, 10%, 12% de BF falando que o shape é alugado. O shape pode ser alugado, vou até fazer um vídeo um dia falando só sobre isso. Será que o shape é alugado? Depende do quanto que você depende. Talvez se você está num nível ali, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito marcante aqui. Você está no nível do Dennis Wolf, que você já mas muito longe do que era para você ser mais ou menos ali da sua configuração original de fábrica, vamos dizer assim, né? Você já fez o uso maciço ali de hormônio do crescimento, você já fez o uso talvez até de protocolos, né? Nós sabemos que os protocolos de insulina hoje em dia são bem mais pesados, os de GH são, então principalmente a insulina, que você eleva muito o seu peso, você aumenta muito o volume muscular, tem todas essas questões. Então, às vezes, dependendo, não estou dizendo em casos deles, mas nós sabemos, né, que se você pega esses caras enormes aí, esses caras da Open, alguns caras deles, basta você só tirar a insulina, que ele já vai ter uma perda de peso. Então, se você tira... Vocês lembram quando o Dennis Wolf teve o problema na coluna, que ele estava vindo normal ali, sempre enorme, ele foi ele internou lá para fazer a cirurgia, uma cirurgia muito complicada, uma lesão grave, e quando ele voltou assim, ele já tinha perdido muito volume em muito pouco tempo. Então, o shape desses caras agora depende do patamar que você está falando. Agora, o cara ali com 70 e poucos quilos toma lá, sei lá, uma testozinha, umas testas, sei lá, que a porra toda que ele quiser tomar. Aí o cara vai, só retém líquido, ele treina mal, ele tem uma dieta ruim, ele só retém líquido, ele aumentou o peso na balança, aumentou algumas medidas, retém, talvez, né, aí o que acontece? O cara ali, ele não tem uma
estrutura sólida. Aí vem um cara desse, aí para de usar, perde tudo, não dorme, não descansa, não tem disciplina, não tem nada. Aí fala, porque o shape é alugado. Porque sem usar ESA não dá. Porque não sei o que. Então o que acontece? Então a gente vê aí existem casos e casos. Você está falando de um cara ali, depende do patamar que o cara está. Nessa questão do shape alugado, é lógico que você não vai conseguir ficar com aquele shape de pele ultra fina ali, vascularizado, fibrando até a alma ali, aquilo ali, nem no off você não consegue ficar daquele jeito. Com a ESA ou sem a ESA você não fica desse jeito no off-season. Então o que acontece? Então eu queria saber ali realmente, eu queria fazer esse teste, porque se eu nunca fizesse isso, eu nunca iria saber, eu ia ficar com um vácuo, sei lá, um abismo ali de desconhecimento que eu ia ter para mim, né? E tanto para as pessoas que eu trabalho, que eu faço a consultoria, atletas aí que eu dou um auxílio, então amigos meus que a gente conversa, a gente ajuda um outro, a gente se ajuda, e até para mim mesmo, eu tenho que ter isso para mim, eu teria que saber fazer isso. Então, o que acontece? Dê esse voto de confiança aí para a teoria, vamos dizer assim, a teoria 90, né? Então, vamos lá. Agora vou falar aqui sobre a minha experiência. Em relação a treino, primeiramente em relação a treino, eu continuei fazendo treinos muito bons, assim, logo de cara eu tentei tirar isso da minha cabeça, porque a mente do ser humano, ela é, assim, a sobrancelhinha, assim, tipo a do Cariani. Então, a mente do ser humano, ela é muito forte. Se você coloca alguma coisa na sua cabeça, às vezes até uma coisa assim, vamos dar um exemplo, eu vou fazer o cardio em jejum, o cara encheu o topo de carboidrato um dia na noite anterior, o dia inteiro, a noite inteira, ele acorda, ele não comeu, mas ele põe na cabeça que ele vai passar mal, porque ele está sem carboidrato. Então o que acontece? Ele vai subir na esteira, ele passa mal. Vamos dar outro exemplo aqui, o cara come carboidrato 30 anos da vida seguido, come até o talo, aí ele vai zerar, o primeiro dia que ele vai zerar o carboidrato, o músculo todo cheio, reservas cheias de glicogênio, não deu nem tempo de acontecer nada ali, de baixar as reservas. Aí ele vai fazer um treino, né, sem carboidrato, ele come um frango, sei lá, um ovo inteiro, uma salada, aí ele vai treinar, depois ele, eu tô passando mal, aí não dá, esse negócio de fisiculturismo dá pra mim não, não sei o que, nossa, eu tô passando mal, não dá. Então você vê, a mente domina o corpo, né? Na maioria dos casos você não tem nenhum distúrbio aí de hormonal, essas coisas. Então nós temos essas coisas que acontecem, né, pessoal? Então, em relação a treino, eu tentei ali tirar isso da minha cabeça, assim, estou natural, porque você pode ter uma tendência de ir um pouco desmotivado para academia, né? Principalmente quem leu muito GH15, né? Porque assim, tem a forçação ali para vender as paradas, entendeu? Entendam ali até onde vai a verdade, até onde vai o marketing ali, entendeu? Qual que é o objetivo de cada pessoa que está falando, dando alguma informação. Então o que acontece? Eu tentei tirar isso da minha cabeça, né? Para eu poder ir treinar assim, tranquilamente, para poder esqueci, assim, eu falei, eu vou ir para academia como se eu estivesse tomando as coisas ainda, normal. Vou tentar manter o mesmo treino, mesmas cargas, e fui, né, inicialmente ali, e os treinos, sim, primeiras, vamos dizer aí, primeiro mês ali, muito tranquilo, assim, muito tranquilo, assim, as primeiras semanas, né, eu não lembro bem, assim, como foi ali, exatamente por causa desse negócio de pandemia, que parou um tempo e tal, fiquei um tempo sem treinar, aí o que acontece? Eu lembro que logo nas primeiras semanas, eu cheguei na academia, falei com um amigo meu, ex-atleta, ele, muito experiente, ele olhou para mim e falou, olha, você tá melhor do que quando você estava tomando as coisas. Aí eu falei, fiquei feliz, né? Eu falei, não, ainda eu tava com uma condição mais ainda de fibra, assim, né? Que eu vim ali meio que de um pré-contest ali, né? No final do ano passado. Então, aí teve aquele tempinho sem treinar, aí depois retornei aos treinos, mas eu percebi, né? Vocês vão ver até em alguns vídeos de treino, mais pra frente eu vou poder lançar, agora não pode. Depois Então, que nós, quando puder, né, quando voltarem as academias, né, que todo mundo poder treinar tranquilo, aí eu vou colocar os vídeos, vocês vão ver. Eu tive ali vamos falar isso, está na moda, né, tive uma curva descendente, né, vamos fazer o gráfico aqui da questão primeiro falar do treino. Então a questão do treino, muito tranquilo, só que
o treinamento é uma questão, isso aí é visível, né? A questão do a resistência, a força, você tem uma pequena diminuição, com certeza ali, você não tem aquela agressividade extrema ali, aquela força, então, mas assim, é pequena, assim, no meu caso foi pequena a diminuição de força, né? Aí o que acontece? A questão ali da resistência, né? Parece que você fica, a resistência também não é igual, assim, aquela pegada ali eu gosto de fazer essas séries doidas ali, que eu vou passar até para vocês, eu não esqueci do treino de pernas, eu vou fazer o vídeo falando sobre isso, então aqueles agachamentos 10 de 10 com carga fixa, mais o resto dos exercícios, né? Aí o que acontece? Realmente, quando eu estava, dependendo ali da temperatura que está no dia ali, você sente o baque um pouco mais do que quando você está tomando as coisas, né? A questão da resistência é melhor. E um ponto muito interessante é a questão do aporte de glicogênio, né? A sensação de você estar cheio, né? Vamos dizer, o full, você está cheio assim. Quando você fica natural, você tem uma dificuldade maior de estar enchendo a musculatura. Eu, pouquíssimas vezes, durante todas essas 15 semanas, eu treinei e senti minha musculatura cheia, né? Aquele aspecto duro, empedrado, mais denso. Você fica ali, você tem uma musculatura, você fica legal ali e tudo, né? Até porque você está tão acostumado a treinar com aquele pump, né? Porque os AES ali, comprovadamente os esteroides, eles trabalham muito bem essa questão do glicogênio ali no seu corpo, o aporte de glicogênio, essas questões ali. Então, às vezes, até você com uma baixa ingestão de carboidratos, ali o hormônio do crescimento também, ele te dá aquele aspecto full, né? Aquele fullness, aquele músculo hidratado. Então, por mais que às vezes você está com uma ingestão baixa de carboidratos, você apresenta um físico mais denso, mais cheio. Então, isso natural é muito mais difícil para você. E assim, são uma via de mão dupla. Eu posso encher a musculatura? Posso, mas aí eu vou ter que comer muito, né? Eu vou ter que comer muito, talvez vou ter que até comer alguns alimentos, né, considerados ali mais sujos, né? Vamos dizer assim, né? Sujos entre aspas, assim. Então, o que acontece? Eu posso ter um ganho de gordura também, a musculatura vai ficar cheia, mas vai ter um ganho de gordura. Um exemplo que o Dave Palumbo dá um carro com tanque cheio funciona bem, funciona. Um carro com meio tanque, ele continua andando bem, ele anda do mesmo jeito do que um tanque cheio. Então, ele pode andar até melhor porque ele vai estar mais leve. Então, essa é a teoria do Dave. Então, ele diz que carboidratos são apenas fontes de energia para que você treine bem e que não participa ali tão ativamente do processo de hipertrofia como as gorduras e gorduras boas e como as proteínas, né? Segundo a vertente dele, que cada vez mais eu acredito muito nisso. Então, a questão de você encher a musculatura comendo limpo, como eu vinha comendo, né, com 2 refeições limpas ali, quantidades boas, quantidades grandes, sim, mas eram só 2, e para o meu peso ali, talvez a quantidade de carboidratos não era suficiente, com certeza não era suficiente para dar aquela enchida, né? Mas se eu estivesse fazendo a utilização dos AES, com certeza, com a quantidade que eu estou comendo agora, a musculatura ia ficar muito mais cheia. Isso é um fato, né? Isso é a questão como o glicogênio ali trabalha, né? Aquela questão ali, aquele armazenamento de glicogênio nos músculos, então talvez por isso que seja tão complicado você fazer um carb up ali de um atleta natural, um cara que vai competir natural ali, né? Então essa questão do encher um físico, né, que está sem nenhum tipo dessas substâncias é mais complicado. Então eu sempre que ia treinar, a maioria das vezes que eu fui treinar até o momento, né, eu sempre ia com aquele aspecto meio mais ou menos, né? Meio mais ou menos, mas nunca tão. E também a questão do pump é uma questão de concentração na hora do treino, né? Mas nunca não ficava aquele pump pleno, né? De quando a gente está fazendo a utilização de alguma coisa, mas ali ficava um meio tanque que funcionava muito bem. A questão da energia muito boa. Eu não faria tão diferente se eu estivesse usando a questão da força também, não seria tão diferente se eu estivesse usando algum tipo de substância ali numa quantidade normal, né? Lógico, né? Estamos falando aqui de 200 mg de trembolona por dia, né? Daí na academia você vira um monstro, né? E nem um pouquinho de hemogenin, de anabola, testina. Então não estamos falando disso, mas estamos falando ali de um cruise, em relação a um cruise, em relação ao off de uma pessoa normal, né? De nenhum abusador, né? Então esse é o parâmetro, né? Então vocês estão entendendo. Então o que acontece? Agora vamos falar aqui do shape, né? O físico, pessoal, como vocês puderam ver, eu assim, particularmente assim, né,
Eu gostei muito do resultado, eu achei que ficou um físico legal. O meu objetivo era, depois de todas essas semanas, que eram inicialmente 9, agora está na 16ª já, né, por alguns motivos que eu vou explicar mais para frente. O meu objetivo era continuar parecendo um atleta, continuar parecendo um usuário de AES, né? Eu não queria ficar com aquele aspecto natural, e era isso que eu não queria ter nesse projeto. Eu imaginei que talvez não fosse possível, talvez fosse, talvez não fosse, mas depois, quando o projeto foi andando, eu fui começando a ter ali uns resultados, eu vi que era possível, né? Então, um dia eu estava treinando, aí o cara perguntou: você compete? Aí eu falei: ganhei o desafio, então eu estou parecendo um atleta, então eu venci o desafio. Então eu venci os fármacos, eu venci, né, uma vitória, eu venci os fármacos. Ah, mas você tem que ficar 1 ano sem. Fique você 1 ano sem, ou então peça para o seu atleta aí, que você gosta tanto, ali, o seu atleta conhecido, famoso, ali da rede social, peça para ele ficar 15 semanas sem, ou ficar 1 ano sem. Então, e continue lá, acompanhando ele lá, comendo, sei lá, comendo cereais matinais, Fruit Loops do papagaio, seco, Nescau, sei lá, o que você quiser. Então, né, esse canal aqui é diferente, né? A pegada aqui é outra. Então, isso aqui é mais mundo real, pessoas normais, com condições normais, atletas normais, independentes, né, que não tem ali grandes recursos, né? Passando a realidade para vocês. Então, essa questão ali do físico, o resultado eu achei que foi muito bom. Inclusive, eu tive off-seasons anteriores usando ali quantidades até altas ali para os meus parâmetros, quantidades altas de AES ali, fazendo em algumas oportunidades de off-season, que eu cheguei a ter o físico pior do que ele está agora. Porque assim, não é só tamanho, eu já fui muito, eu considero que essa fase de off está sendo uma das melhores até hoje que eu já fiz, exceto do ano passado, foi um off limpo, mas tirando ali a maioria, praticamente todos os outros trabalhos de off-season que eu fiz, por não ter uma disciplina adequada na questão da alimentação, eu não cheguei a ter esse patamar de equilíbrio, de massa muscular e qualidade de pele, né, no off, porque o que acontece? Eu sempre fui muito bem aqui na parte da frente, assim, em questão de acúmulo de gordura, sempre acumulei muito pouca gordura na parte da frente, mas nas costas e no glúteo, né, sempre ficava com uma camada mais espessa, e quando eu ia para um pré-conscious, isso ali ficava muito complicado ali para estar tirando aquela gordura das costas ali, né, então tinha que fazer muitos sacrifícios. Então dessa vez eu percebi que eu já cheguei a pesar quase 111,5 kg, quase 112 kg, então, só que eu não tinha a mesma qualidade ali de pele que eu estou tendo agora com 97, que para mim foi a proposta dessa TPC, foi mais interessante. Para mim, o mais interessante seria preservar ali uma qualidade melhor de pele do que ali o volume a todo custo, né? Até porque eu compito em categoria que tem limite de peso, né? Então, a gente sabe que massa muscular demora, essas coisas, e talvez se eu tivesse comido muito, né, e até comido sujo e comido em muitas quantidades, talvez eu não estivesse com o percentual de gordura que eu estou hoje, né, que está me agradando sim. Então, o que acontece? Apesar de que, óbvio, eu não estou dizendo que o meu volume é bom para a minha categoria. Eu competi ano passado com 10 quilos abaixo no Olímpia, com 10 quilos abaixo do meu limite para a minha altura. Então é lógico que eu tenho que trabalhar muito a questão do volume, mas muito. Principalmente na classe que cada vez mais os caras estão maiores, mas a qualidade não pode ser perdida, né? Cada um com a sua essência, né? Então a gente preserva aí, tenta preservar aí essa essência aí da qualidade. Então o que acontece? Eu já cheguei a fazer offs em outras oportunidades com a condição de pele muito pior do que a que está agora. Então, principalmente as costas. Eu ia fazer algum movimento e minhas costas não aparecia nada, por aquele monte, pensando gente que não faz dieta, aquelas costas lisas que você levanta, tipo, às vezes só um tiquinho assim, um pouquinho de marcação. Hoje não, hoje já tem uma boa marcação, tem um pouco de separação ali dos trapézios, você consegue ver alguma coisa, mesmo em off. Isso aí é uma coisa que para mim é até nova, né? No momento. Então isso foi falando ali de uma maneira geral, não só levando em conta peso, né? Hoje com esse trabalho eu estou melhor do que em vários outros tipos de off que eu fiz sem a disciplina na dieta de hoje, apesar de mais pesado, mas não com a mesma qualidade de pele, que é a musculatura real, né? O que importa é a musculatura real. Não adianta você ter, né, por mais que eu nunca cheguei a ficar muito gordo, mas você com 111, 112 quilos e com a pele das costas muito grossa, talvez é um volume ilusório em um certo ponto, né? Então perguntaram também para mim, o rapaz perguntou qual é a parte do seu corpo que você sentiu ali uma piora, né? Uma maior assim,
um maior decréscimo ali de massa muscular. Nos pontos em que eu já sou natural, um dos pontos que eu já sou naturalmente mais fraco, que eu notei, foi a questão aqui do peitoral. Eu via que muitas pessoas ali, muitos atletas, principalmente atletas mais velhos, né, e atletas ali que tem esse costume de parar com os hormônios, eles sempre desenvolvem ali um acúmulo de gordura e de pele nessa região aqui, né? Então eu senti que também eu tive um acúmulozinho ali, tanto uma sobra, talvez eu acredito que seja um pouco das duas coisas, um pouco da sobra de pele, porque o peitoral já foi muito mais cheio, né, muito maior, e também um pouquinho, com certeza também um acúmulozinho de gordura, né? Que talvez até pela minha idade seja mais normal, né? Um cara de 36 anos talvez seja diferente de um cara de 25, né? Mas já vi caras novos também, tem muito acúmulo de gordura aqui também, né? Com ou sem a ESA, então tem várias coisas aí que estão relacionadas, né? E também senti ali um pouco ali de uma diferença ali, parece que ele deu uma diminuída também, o posterior de ombro, né? Aquele músculozinho, o deltoide posterior ali, aquele músculozinho menorzinho que a gente tem aqui atrás. Ele ficou, parece que um pouquinho mais escondido ali, meio que... Então, e o que aconteceu? Nesse momento, estou trabalhando muito forte essas partes, né? Agora, pernas, né, se manteve ali com um bom volume, as panturrilhas, posterior de coxa, a qualidade da pele, assim, você vê levemente ali algumas estriações, as costas muito melhor do que nas outras oportunidades, como eu falei. A linha de cintura, o abdômen, o percentual de gordura também não, obviamente ele não vai ficar igual quando você está ali numa dieta pré-contest, mas baseando nos meus off-seasons que eu costumava fazer, tá uma das melhores configurações aí, né? Então a gente tem uma engrossadinha aqui, principalmente nessa região inferior, engrossa um pouquinho a pele, né? Essa região aqui, isso é normal, né? Engrossa, mas assim, nada demais, assim, achei que está bem controlado ali para a situação. E também estou sem fazer cardio já há alguns meses, né? E eu pretendo retomar em breve ali a questão dos cardios, né? Por alguns motivos, mas também foi uma experiência interessante para saber se ia mudar muito com cardio ou sem cardio. Logo no começo dessa TPC comecei fazendo sempre, né? Mas aí depois fiquei um tempo sem treinar, e depois para dos problemas aí, depois quando retomei, fiz um pouco e depois parei. Então, é isso aí, essas coisas que estaremos vendo. Então, para o vídeo não ficar muito grande, para que o vídeo não fique muito grande, eu agradeço aí vocês que assistiram até o final. Se você assistiu até o final, coloque um xizinho aqui embaixo. E é isso aí, depois eu volto com a parte 2 aí, falando sobre dependência psicológica, minha conclusão, entre outros fatores aí. Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus e até mais.